Foi Estamos ao Atos vivo. dos Apóstolos, capítulo 27, tá? Vem comigo devagar, quem é de água, água, quem é de chá, chá, quem é de cerveja, cerveja. Eu só bebo água porque eu sou evangélico, né? Então, comigo é só aguinha mesmo. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome de Júlio, da corte Augusta, do imperador Augusto. E embarcando nós em um navio e prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos até Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto a Salmônia, ou Salmone, e, costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lazéia, ou Lacéia. E passado muitos tempos, né, o passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já havia passado, Paulo os admoestava, os alertava, dizendo: Senhores, vejo que a navegação é de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. É claro, né? Eu também não teria dúvida nenhuma que acreditar muito mais no piloto do que em Paulo, né? E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para se ver se podiam chegar até a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, uma ilha. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento. E aí vai estar dizendo chamado Euroquilão. Tudo isso aqui, vocês não precisam decorar nada, mas eu vou dizer para vocês. O que está dizendo é que eles andaram pra caralho de barco, tá? Por que que ele está falando tanto isso? Foi de um lugar, foi para outro, foi de um lugar, foi para outro, foi de um lugar, costeou, não conseguiu invernar, não conseguiu parar, não tinha mares tranquilos, acharam mares tranquilos. Está dizendo que essa viagem foi uma viagem longa, tá? Então teve um tipo de vento, um pé de vento chamado Euroquilão, que era um vento que pega na quilha e joga o barco lá para dentro numa velocidade maior. Então eles foram arrebatados e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Eles falaram, cara, vamos indo para onde não estou conseguindo governar o barco, então vamos ir do jeito que der pelo vento. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo, amarrando o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainados às velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo, havia há muitos dias nem sol nem estrelas. E caindo sobre nós não uma pequena tempestade, fugiu-nos toda esperança e de nos salvarmos. Olha, fomos. Seguinte, o cara está dizendo assim: ferrou.
A gente navegou pra cacete, a gente costeou, a gente foi para uma ilha, a gente tentou invernar, a gente contornou, a gente pegou um vento de quilha, a gente foi se ferrando e agora a gente não consegue mais ver o sol. Então tá chovendo pra cacete, a gente não consegue ver o sol. E eles perderam a esperança de se salvar. Se livraram da armação do navio, se livraram das cargas, foram tirando peso para tentar navegar, porque o barco começava a afundar na tempestade. Então, eles perderam completamente a esperança de se salvar. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim, Paulo está dizendo: não falei, não avisei, tá? Não avisei para vocês, tá vendo? Não avisei. Então é isso que Paulo está dizendo. Porque o texto ele é enjoado para vocês e é enjoado para o mundo. O que Paulo está dizendo, gente, não era melhor ter feito o que eu falei? Eu não sou nada, não sou igual o Pablo Marçal que aterrissou o helicóptero. Esse é o apóstolo Paulo, tá? Que aterrissava o helicóptero. Então, o que aconteceu aqui foi isso. Eu disse: não avisei, eu não falei que era melhor a gente não partir de Creta. E assim a gente ia evitar um incômodo enorme, essa chatice de ficar ilhado, de ficar perdido, de ficar sem esperança. Mas agora eu aviso para vocês que vocês fiquem animados, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente perderemos o navio. No meio do mar não é a melhor notícia, né? Ah, ninguém vai morrer, não, mas a gente vai ficar sem navio. A notícia não é muito boa, ok? Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não fique com medo. Importa que você seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então vai todo mundo ficar bem. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, me foi revelado. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha, irmos para uma ilha. Porque o povo já começa com lá ele, né? E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um a outro lado do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando a pruma, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar e acharam 15. Viu que a profundidade vinha diminuindo, tá? Para vocês entenderem. Porque o escritor do texto, ele é um ser enjoado, um ser chato, um ser que está falando para o seu tempo e não está esperando que isso chegasse na gente como palavra de Deus, tá entendendo? Não chegava, ele não estava, pô, tô relatando aqui que isso aqui vai dar uma palavra de Deus do cacete. Ninguém estava pensando nisso. Eles estavam pensando em dizer o quê? Que estava diminuindo a profundidade, estavam conseguindo alcançar de alguma forma a profundidade com menos é, com menos metros, com menos tamanho. Então, e temendo dar em alguns lugares rochosos, temendo bater nas pedras, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Ou seja, ficaram ali pela margem, né? Desejando que o dia clareasse para eles poderem enxergar onde que eles estavam. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado bateu ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderão se salvar. Eles vão morrer. Então os soldados cortaram o cabo do batel e deixaram cair. E, entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comam alguma coisa, pois é para vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de vós. Ou seja, é bom para quem é calvo aqui, né? E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo-os, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar.
E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam parar naquele lugar. E levantou as âncoras, deixando ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento. Dirigiam-se pela praia, dando, porém, num lugar de 2 mares. Encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Ótima ideia, né? Já que a gente não vai conseguir sair daqui, tem 270 e tantas pessoas, vamos matar os presos. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento, atrapalhou essa tentativa. Estorvou este intento é o sacrifício, na tradução de 1956, né? Para tentar lascar a leitura de vocês. Já havia leitura comum nesse período, tá? Mas a culpa é dos indivíduos que botam uma gravata, né? E acham que a partir daí a leitura precisa assim. Isso, na verdade, é para atrapalhar a leitura de todo mundo, tá? Não pensem que a Bíblia foi escrita para que vocês soubessem. Isso que a gente está fazendo aqui é um ato de rebeldia, porque qualquer um que ousasse transpor essas palavras de uma maneira que ficasse clara para as pessoas já estava cometendo pecado, ou era minimamente alguém digno de se tomar cuidado, porque isso aqui era para ser uma leitura culta, tá entendendo? Estorvou o intento é para você não saber que isso aqui é atrapalhar os planos, tá entendendo? Então, a gente precisa entender que isso aqui não foi feito para vocês lerem, né? Isso aqui foi feito por uma meia dúzia de gente rica, tá? Gente que tem e que pode, né, recorrer nesse período aos dicionários, a uma linguagem mais culta, uma linguagem mais formal. Nada disso aqui, tá? Nada disso aqui foi feito para vocês lerem, ok? Isso aqui era proibido, né? Ah, John, mas eu sou de uma classe, eu tenho faculdade e tal. Pô, tudo bem. O que eu estou dizendo é que isso aqui não era nem para você. A linguagem normativa disso aqui não era nem para você, até porque esse texto aqui não foi escrito em português, né? Então não era nem para você. Isso aqui estorvou o intento, é para você fazer uma tatuagem, fazer um quadro para botar na tua sala, para você entender, para você saber que isso aqui não era para você. Quanto mais o que a gente tem de analfabeto funcional, que já leu isso aqui várias vezes, mas não conseguiu entender nada. Então, isso aqui foi feito para ninguém saber. Isso aqui era para ser um segredo, ok? Eu vou agradecer a Lutero nada. Lutero foi um cara que suprimiu a revolta dos camponeses. Muito antes dele, já tinha a tradução do Wycliffe, né? Que é uma tradução inglesa. Não vou agradecer nada. Lutero foi um cara, um playboyzinho de merda, tá? Mas isso é para outro dia. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Então, se lança ao mar e vai nadando, foi o que Paulo falou. E os demais usem tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram a salvo. O que está dizendo nessa parte do texto? Está dizendo que eles navegaram pra caraca, começaram a se desfazer de coisas do navio, se desfizeram de armações do navio, e aí todo mundo ficou sem esperança porque não viram mais, não estavam enxergando o céu, e vocês sabem que aqui não tinha GPS, né? Não tinha um celular, não tinha nada, né? Não tinha o Google Street View, não tinha nada, não tinha o Waze, nada, tá? Que era só as estrelinhas. Então, se tu não via as estrelinhas, o que acontecia? Você não sabia o caminho, ok? E aí o que aconteceu? Eles se perderam no caminho. E aí começaram a rodear uma ilha. E viram que estava de noite e não poderiam sair nem se aproximar porque não sabiam se tinham pedra. E se tivesse pedra, eles iam se bater na pedra. Então esperaram pelo outro dia. Mas se viram num lugar que não tinha saída. Estavam com medo dos presos fugirem, porque eles não reconheceram o lugar. Então, qual foi a ideia do soldado? Vamos matar esses caras aqui, porque ninguém vai saber, eles não vão fugir. Pronto, nos livramos de um mal. Né? E aí Paulo falou, não, calma, dá para sair, fica tranquilo. Aí o soldado lá, o Júlio, né, que era o centurião que estava protegendo Paulo, estorvou o intento, né,
para vocês não esquecerem nunca isso, estorvou o intento dos outros soldados e eles conseguiram, indo nos barris, indo em pedaços de madeira, conseguiram contornar e entrar numa praia, ok? Fácil de entender assim, né? Fora disso aqui, o estorvou o intento e atrapalhar a leitura de vocês. Seguimos para o próximo capítulo, capítulo 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha que eles tinham caído se chamava Ilha de Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por conta da chuva que caía e por conta do frio. Ou seja, o pessoal que morava ali, todo mundo que não era do Império era bárbaro, tá? Isso é simples. Bárbaro não era um Conan, um de Conan lá com tanga, ok? Todo mundo que não era do Império Romano, que não era cidadão romano, era um bárbaro, ok? Fácil de entender, né? Então, os bárbaros que lá estavam era uma civilização pronta, com todos os seus costumes. Não imagina que tinha gente de tanga, igual o He-Man lá, não, porque não tinha. Não tinha He-Man, ok? Os bárbaros eram cidadãos não romanos, ok? Chegamos a essa conclusão aqui só para a gente não piorar a nossa leitura, porque o tradutor também da nossa Bíbliazinha em português não foi alguém muito legal. Então, os bárbaros, né, acolheram eles, porque chovia muito, fizeram uma fogueira, né, esquentaram eles por conta do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, pegou um pouquinho de madeira, uma cobra, uma víbora, né, fugindo do calor, mordeu a mão do Paulo. Então a cobra gostando do frio, né, escapando, mas fugindo do fogo, e Paulo metendo mão na madeira para ajudar a melhorar um pouquinho a performance ali da fogueira, foi mordido na mão. A jararaca mordeu Paulo, tá? E aí Paulo deve ter soltado um palavrão que tinha naquela época, né? E os bárbaros, quem são os bárbaros, né? O Conan, não, as pessoas que não eram romanos, a cidade da ilha de Malta, né? Vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: esse cara aí é o homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Então, isso daí está vivendo o castigo, né? Aquela parada que o castigo vem a cavalo, né? Que a gente imagina, aqui se faz, aqui se paga, né? É tudo mentira, tá, meus queridos? Deixa eu contar para vocês. Não funciona assim. O que tem de canalha impune no mundo não está no gibi. Não espere que o canalha se ferre. Não foi o caso do meu amigo Paulo aqui, que ainda ajudando o povo, né? Mas não esperem, não fiquem com essa pretensão, não tenham isso no coração nem um minuto, porque não é assim que funciona, pelo menos, a justiça divina. A justiça divina não pune ninguém. A justiça divina é Jesus, que é o redentor de todos. Então os caras ouviram que o cara tinha, fugiu lá, né, do navio que estava prestes a se desmontar e afogar todo mundo, mas vai morrer aqui na ilha porque está pagando alguma coisa, algum karma. Porque tem essa história de karma também. Quando eu ouço uma pessoa com pouca cultura falar sobre isso, para mim está tudo bem, eu vou sorrir e acenar. Quando eu vejo um cristão que já leu a Bíblia, que já caminha comigo há algum tempo, aí me dá vontade de morrer só, tá? Porque não tem karma nenhum, tá, meu querido? A crença kármica lá de 4.800 anos atrás, ela foi utilizada e ela foi feita a manutenção dela pelos próprios ingleses, por exemplo, na Índia, para poder manter as pessoas subservientes às estruturas de casta, tá? Então, as estruturas de casta, a pobreza, né? É porque a gente vê a situação da pobreza no Brasil, a gente não consegue comparar porque a gente não tem parâmetro, né? Mas eu estou falando de bairros na Índia em que uma pessoa que está numa casta inferior não pode nem atravessar o bairro, entende? Então, eu estou falando de situações que foram utilizadas pelo pouco conhecimento, né? Situações kármicas. Então, você tem que vir nessa parte mais baixa da tabela, porque você vai ter uma ascensão numa outra vida, né? Você vai conseguir num outro momento. É sempre fica para depois, né? Nada a gente pode viver agora, ninguém pode ter o suficiente agora. Tem que ficar para uma próxima, né? Na volta eu compro, na volta a gente compra. É sempre assim, não é? Então, basicamente, que os caras olharam para Paulo, viu? O cara acabou de sair de um naufrágio,
vai ser picado por cobra, por quê? Porque, irmão, esse aí é um homicida. Com certeza alguém que cometeu algum pecado. Porque escapou do mar, a justiça não vai deixar ele viver. Tipo aquele filme que a gente vê, Premonição, tá ligado? Que os caras fogem de um tipo de morte, mas depois a morte acha eles das formas mais absurdas possíveis. Então os caras já estavam com aquele pensamento já do filme Premonição. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. O pessoal tá falando que era uma cobra de vidro, né? Aquelas cobrinhas que não morde. Eu já tomei uma mordida de cobra no dedo mindinho, gente, saindo da igreja, tá? Saindo da igreja de chinelo, né? Tomei um picado de cobra no dedo mindinho. Uma cobra saiu de dentro do bueiro, eu tenho que contar pra vocês, cara. Uma cobra saiu de dentro do bueiro. Eu tava saindo do carro, meu amigo parou muito rente ao bueiro, né? Eu saindo, a cobra saiu, só botou a merda da cabeça pra fora do bueiro, deu uma picada no meu dedo. E eu fui mordido de cobra no dedo mindinho. Tá, mas essas cobras que não tem veneno, não tem peçonha o suficiente para nos desagradar, para além de furar o meu dedo e fazer sangrar. Então fui picado de cobra, normal, sobrevivi, tô aqui, né? Não tem karma, ok? Meu signo não interferiu em nada, não teve nenhuma constelação ao meu favor e nem contra mim naquele momento. Então fiquem tranquilos, se eu estou aqui, eu sobrevivi à picada da cobra, que botou só a cabecinha para fora do bueiro assim, ó, deu uma picada e saiu. Desgraçada, cara. Eu tinha que ter pisado na cabeça da serpente, né, como está na Bíblia, mas não me permitiu. Ela foi mais rápida do que eu, né? Ela provavelmente morreu e eu tô aqui. Essa cobra tá morta, com certeza, e eu tô aqui. E eles esperavam que viesse a inchar, ou ele cair morto, de repente. Mas tendo esperado já muito, ficaram ali contabilizando, igual uns urubu, né? Contabilizando, vai morrer, hein? Tá pra morrer, quer ver? Ó? Vai morrer, hein? Ih, ó, ele deu uma cambalhada, vai morrer, ó. Ficaram ali em volta, igual uns carniceiros, esperando Paulo dar uma tombada. E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. Isso aqui é ótimo. Ou quer dizer, ele sai de um homicida para um deus. É a mesma coisa que um indivíduo que sai de mito para ladrão de joia. É a mesma transição. Se faz a transição, sacou? De mito para ladrão de joia. As pessoas são assim, e vocês precisam entender isso. O que o texto está falando aqui é uma transição muito rápida de percepção, que é o que naturalmente as pessoas fazem. Você sai de herói para vilão numa transição muito grande, e de vilão para herói numa transição muito grande. É o mesmo povo que a gente estava vendo em João da última vez, que estava lá preferindo Barrabás. Entende? Uma hora estão trazendo ramos para receber Jesus, de alguma forma indicando e chamando-o de Messias, né? Hosana nas alturas. E no capítulo seguinte, um pouco mais para frente, um capítulo e meio, já estavam pedindo que soltassem Barrabás e matassem Jesus. É a mesma forma de transição rápida, sabe? E é a mesma coisa que acontecia com esses que não eram do Império Romano, texto chamando de bárbaros, né, estrangeiros. Mas essa é a transição que nós fazemos. Alguém sai de herói para vilão muito rápido, sabe? E ali, próximo daquele lugar, havia umas terras, umas herdades que pertenciam à principal da ilha, por nome Públio, aquele que era o responsável da ilha, a qual os recebeu e hospedou de forma bondosa por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o pai do Públio foi curado. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam, as quais não distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram daquilo que era necessário para continuar o trajeto. E 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, a qual tinha por insígnia Castor e Pólux, de onde, indo costeando, viemos até Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Pateole, aonde achamos alguns irmãos, que nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos diretamente para Roma. E lá de Roma, ouvindo os irmãos boas novas ou novas de nós, notícias de nós,
nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às três vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo e ficou animado. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. Então, Paulo foi morar com o soldado até o dia do seu julgamento. O pessoal foi, cada um para o seu canto. Quem estava como tripulante, quem foi preso, e Paulo foi morar com o soldado. E aconteceu que 3 dias, passando disso, Paulo convocou os principais dos judeus e, juntos a ele, lhe disse: Homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, ou seja, contra os nossos ancestrais, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, as quais, havendo-me examinado, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, do que me acusar, né, na minha nação. Por essa causa eu chamei vocês para nos ver e para falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: Não nos recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte estão se falando dela, falando muito mal. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele, até a casa onde ele estava, as quais declarava com bom testemunho acerca do que era o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Isso aqui, porque não tinha Novo Testamento, né, queridos? Vocês já sabem disso, que o Novo Testamento é um evento posterior. Então, Paulo utilizava o quê? Os profetas e a lei de Moisés para falar sobre Jesus. É difícil falar de Jesus usando o Novo Testamento, né? Imagina o malabarismo que Paulo estava tendo que fazer. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, dissonantes, despediram-se dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo a vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize, de ouvido ouvires, e de maneira nenhuma vocês estão entendendo, e vendo vocês veem, mas de maneira nenhuma vocês percebem, porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos possam ver, nem com os ouvidos possam ouvir, e nem com o coração entendam, absorvam, percebam, e se convertam, e eu, Deus, os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E, havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande briga, grande contenda, grande desacordo. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo. Ficou numa prisão domiciliar, igual a tia do batom lá, né? Prisão domiciliar. Vamos para. Pegou 14 anos? Pegou, mas vamos botá-lo em prisão domiciliar, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos para João, e depois a gente bate aquele papo maravilhoso. Vamos lá. Seguindo, Jesus foi morto, bibibi, bobobó, né? Vamos lá. Capítulo acho que 19. Espera aí. É o 19.
Isso. É porque teve o demônio aqui, né, no meu tablet que eu tive que desinstalar e instalar tudo de novo, desmarcou minha Bíblia inteira. Vocês não têm noção quanto de coisa marcada que eu tinha aqui na minha Bíblia. E o inimigo foi e tomou tudo, gente. Minhas marcações, minhas anotações, sabe? Eu vou ter que entrar no terreno do inimigo para resgatar o que ele pegou de mim. Batalha espiritual. Vamos lá. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, deu umas varadas em Jesus, tá? Existiam vários tipos de chicote, existiam chicotes de corrente, chicotes de couro, existiam varas, que eram as varas de açoite. Então, Jesus recebeu um mix de todo espancamento que era possível dar para alguém em que você não queria matar, você só queria deixar meio morto, só queria deixar um pouco arriado. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, pegando um galho com espinhos, puseram sobre a cabeça de Jesus e colocaram nele uma roupa púrpura, uma roupa avermelhada ou roxa, e diziam: Salve o Rei dos Judeus! E batiam nele. Então Pilatos tomou então a Jesus, né? E açoitou, e aí também veio, né, os soldados e ainda continuaram a covardia, pegou uma coroa de espinhos, botou um manto nele. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: Eis que vos trago aqui fora, para que vocês saibam que não acho nele crime algum. Pô, mas se tu não acha crime, tu enfiou a porrada no cara e não vê crime nenhum nele, né? Vamos lá, né? Bate primeiro, pergunta depois, como acontece até hoje em todos os lugares. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e a roupa púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis que o homem, tá aqui o cara. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o, fuzila ele, mata ele. Bandido bom é bandido morto. Se não está feliz, leva para tua casa. Aquelas frases típicas que a gente. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não vejo nenhum tipo de crime nesse cara. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque se disse filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E outra vez na audiência, e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não respondeu mais nada. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me fala, cara, tu não está falando comigo. Você não está sabendo que eu tenho o poder, a autoridade, a decisão para te crucificar. E eu também tenho poder, tenho autorização, tenho os papéis que podem te soltar. Jesus respondeu: Cara, vamos falar papo reto aqui. Você não teria nenhum poder contra mim se esse poder não fosse dado de cima. Mas aquele que me entregou a ti é o cara, sabe? Então fique tranquilo. O cara que me entregou está ferrado. Fica tranquilo, faz o teu, Pilatos. Então Pilatos começou a não mais falar com ele, mas já tentar soltá-lo. Então Pilatos parou de perguntar para ele, falou: Cara, esse cara aqui não tem jeito. Então vamos tentar soltá-lo. Versículo 12. Mas os judeus gritavam, dizendo: Se você soltar esse cara, você não é amigo de César. Você está indo contra César. E qualquer um que se faz rei é contra César. Então você está cometendo um ato que pode te incriminar, que pode te complicar. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, que em hebraico significa, ou é dito como Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, dizendo: Tira, tira, crucifica, crucifica. Disse Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei. Respondendo os principais
sacerdotes disseram: não temos rei, nosso único rei é César. Acabaram de trair o próprio povo, né? Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando as costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, e a Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz de Jesus. E o título estava escrito: Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, em grego, em latim, em todas as línguas circunvizinhas, hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele se diz o rei dos judeus. Pilatos falou: o que eu escrevi está escrito. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda do alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a sua irmã, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, Maria de Magdala. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, esse aí é teu filho. Pois disse ao discípulo: ó, essa daí é tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu essa mulher em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e colocaram num sopo e colocaram na boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo já morto, não quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, que para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprissem as escrituras, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra escritura: verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, embalsamaram o corpo dele, mumificaram o corpo dele, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. Não era todo indivíduo que tinha esse direito, tá? Só os ricos, tá? O pobre era jogado no lixão lá, era colocado, enfim, só o rico tinha direito de ressuscitar, porque a ressurreição era juntar os ossinhos do corpo, tá? Então, o pobre não. Isso aqui deram o enterro de rico para Jesus. Resumindo, para que vocês entendam. E havia ali um jardim, naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e para estar perto
por aquele sepulcro, puseram a Jesus ou o corpo de Jesus. Só até aqui. Então, meu povo lindo, a gente leu um pouco sobre as peripécias de Paulo, né? A gente viu que ele nadou, foi picado por cobra, né? Viveu o filme Premonição, esse cara é assassino, porque acabou de fugir de um naufrágio, vai morrer picado de cobra, né? A gente viu quanto que rodou Paulo, e aí acabou que foi parar em Roma, aí o soldado deixou ele meio que na prisão domiciliar, igual a coroa do batom, e aí a gente viu que o que o texto está tentando dizer é que Paulo, cara, ele foi injustiçado, foi levado a um tribunal injusto, e a gente viu que a mesma coisa aconteceu com Jesus. Na verdade, uma das sínteses de tudo aquilo que a gente vê no Novo Testamento são tribunais injustos. São formas injustas de se proceder em relação a qualquer coisa e a qualquer um. E a gente vê nos dois textos, tanto naquele que condena Jesus, aí com Pilatos numa má vontade danada para condenar Jesus, né? Porque não fazia sentido nenhum para ele, porque ele estava completamente alheio àqueles costumes, não eram os costumes de Pilatos, então ele não estava muito seguro de fazer aquilo funcionar, com medo de infringir alguma lei, com medo de fazer algo errado, com medo da fala de Jesus, porque ele não se defendia, e o pior de tudo é quando você está lidando com alguém que não está se defendendo. Para o maldoso, costumais, o psicopata, não tem problema, mas qualquer indivíduo que está fazendo mal com alguém que não retribui com mal, ele começa a ficar um pouco mais reflexivo. E é o que Pilatos estava ficando extremamente reflexivo com a posição de Jesus em relação à própria condenação, porque ele não estava fazendo questão de fugir daquilo ali. Pelo contrário, Jesus aceitou aquilo que estava acontecendo. Não estava fazendo questão de estar ali, porque dizia que, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não estava batendo palma para aquele processo todo, estava dolorido, estava difícil de suportar, principalmente quando vem de amigo, quando vem de gente próxima, quando vem de gente que caminha junto. Então, foi uma decepção muito grande para Jesus, mas foi uma decepção que passou fácil ali, que ele pegou e aceitou e matou no peito e falou: tá tudo bem, né? Eu já entendi, eu já compreendi, eu já sei como proceder. E aí, Jesus, pô, se eu quiser eu posso te soltar, cara. Não, não pode, porque você não tem poder nenhum. Nenhum poder seria dado a você se não tivesse vindo do alto. Então, se você está fazendo o que você está fazendo, cara, agradeça a Deus, porque toda autoridade é constituída por Ele, todo poder é constituído por Ele. Isso significa que não tem leis injustas? Não. Significa que todo poder, toda autoridade, toda decisão é dada por Deus. E está, obviamente, né, na nossa Constituição, baseada dentro do princípio de uma Constituição justa, que permite julgamento, que permite que a pessoa se defenda, que tenha um advogado. Todos os lugares são assim? Não. Ok? Não. E aí a lei de Deus passa a ser justa? Não, ela não é a diretriz basilar para poder, de alguma forma, suplantar a Constituição, meu povo, tá? Então, se em algum lugar pune alguém com a morte, não significa que esteja debaixo do poder de Deus, pelo contrário, está debaixo da maldade humana, da consciência humana, ok? Não tem Deus nada a ver com leis injustas, e a gente vai dizer: não, mas era da vontade de Deus. A vontade de Deus é uma pinóia, tá? Não sejam desse jeito, pelo amor de Deus. Eu estava vendo um sheik falando que dentro da Sharia, né, de uma parte da literatura de consequências, né, dos nossos irmãos muçulmanos, né, se você vai e rouba, te cortam a mão, né? Se você rouba de novo, eles te cortam o pé esquerdo, né? E aí ele estava dizendo: ó, quem corta não é a Sharia, quem corta é o próprio indivíduo, que sabe que naquela lei, se você roubar, você vai ter a sua mão cortada. Se você insistir no roubo, você vai ter o seu pé esquerdo cortado. Aí você diz: o que é isso? Filosoficamente é uma questão de algo que é uma verdade mentira, né? A gente não conta que as pessoas fazem isso, por vezes, por conta dos abismos sociais, das necessidades que têm. Então, ao mesmo tempo, na própria lei deles, na lei religiosa,
diz que se deve dar esmola, justamente para poder coibir o ladrão. Porque uma das situações, né, que se tem ali, né, nos entremeios da lei, é que você deve dar esmola, porque a esmola coíbe o ladrão. E aí o ladrão que rouba, ele não rouba porque não tem o suficiente para comer, ele rouba porque ele é ladrão. E aí você vê que é uma lei que toda ela é ferramentalizada para que quando a decisão seja tomada acerca de qualquer circunstância, seja uma decisão fatal. Não tem como escapar. Não tem apelação. O indivíduo pego por roubo tem a sua mão cortada. Ponto final. Todo indivíduo pego pela segunda vez por roubo, pela Sharia, tem o seu pé esquerdo cortado. Ponto final. Não tem apelação, não tem justiça para isso. É a lei. E aí eu entendi o que o Sheik estava falando, compreendi a posição dele acerca disso, posso discordar dos entremeios, mas ali existe uma função dessa lei. Mas eu imagino eu que no Brasil o indivíduo que rouba, quando preso, vai para uma cadeia, tem que se alinhar a uma facção, fica lá 5, 6, 7, 8 anos, se cometer crime dentro da cadeia. Eu não sei o que é pior. De verdade. Do indivíduo que pega uma lepra na cadeia, como um primo meu foi preso por tráfico de drogas, foi parar na cadeia, estava com uma quantidade que é uma quantidade superior a uma quantidade para consumo próprio, mas também não era nada muito absurdo, mas foi preso, era tráfico, comprou para revender, foi para a cadeia, pegou lepra, pegou lá o que a gente chama de hanseníase, né? E daí vieram agravantes da hanseníase, e aí situações em que ele se envolveu dentro da cadeia com crime para poder, de alguma forma, se sobressair, né, em situações de perigo, então precisou se alinhar a uma facção criminosa, ficou no total de crimes que cometeu dentro da cadeia, com o total do crime que cometeu fora, quase 20 anos na cadeia, 18 anos na cadeia. Saiu com dedos amputados, saiu com uma doença no corpo terrível, eu nem sei se o cara só cortasse um braço do indivíduo, uma mãozinha, se não seria talvez menos pior do que 18 anos dentro de um presídio. O cara não vai preso, só vai cortar a mão do cara. Eu não sei nem se o destino é melhor ou pior, tá? Porque saiu com os dois braços, mas sem alguns dedos, né? Tanto do pé quanto da mão, né? Fora que saiu com um monte de doença, né? E ficou quase 18 anos, ficou 18, completou 18, presos, né? Preso. Nesse intervalo, perdeu um filho, que é meu primo, num acidente de carro. Quando ele estava preso, o filho morre num acidente de carro. Você vê que as situações na justiça são terríveis, totalmente terríveis. Nem sei, aí você fala, não, mas a lei dos nossos irmãos muçulmanos é muito terrível. Não sei. Sinceramente, não sei. Não sei, ué. Não sei. Não sei o que eu preferia. Se era menos uma mão ou 18 anos numa cadeia, sem dedo do pé, cheio de doença e ainda não poder acompanhar a vida do filho, que morre logo depois. O cara sai da cadeia 3 meses depois que o filho faleceu. Então, não sei, sabe, meu povo? E para que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente sente que a nossa forma de perceber a nossa justiça ocidentalizada, do sul global, como uma justiça mais benéfica, sabe? Como algo mais brando. A gente olha para o julgamento de Paulo, de Jesus, a gente imagina, né, que ali está acontecendo, a gente sabe que está acontecendo uma injustiça, a gente vê os processos dos narradores dos textos, né, dizendo que Jesus não tinha cometido erro algum, né? O que Jesus veio falar foi de um reino que era um reino de Deus. E quando ele se diz que Deus é o pai dele, né? Ele começa a ser co-herdeiro desse reino, e já havia um reino, né? Já havia César, já havia Antipas, já havia outros ali que já reinavam, entraram em conflitos de poder. E ao entrar em conflitos de poder, cara, um poder vai ter que dominar o outro, vai ter que esmagar o outro para que faça-se manutenção daquele poder e não do outro. Então a gente vê que é briga de poder, e briga de poder que nós temos até hoje. Eu acabei de compartilhar no Instagram, né, e já tem um monte de crente progressista me chamando, me xingando, de tudo quanto é nome,
Porque eu estou criticando o presidente Lula, que está indo para os Estados Unidos, que vai mandar um ofício para os Estados Unidos reclamando da questão do gênero da deputada Erika Hilton, que eu acho muito, 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 muito digno dela ir atrás judicialmente disso. Ela precisa batalhar por isso, que é um direito dela, né? É um direito dela, como uma mulher, de ser tratada como aquilo que ela é. Ponto final. Mas isso não é dever de um chefe de Estado. Chefe de Estado não tem que brigar pelo direito de um. Chefe de Estado briga por uma nação. A gente não tem reforma agrária, a gente não tem briga por conta da taxa de juros que nos é cobrada e que faz com que a gente tenha uma dívida crescente e eterna, sabe? A gente não briga, né, pelo processo de industrialização, a gente entregou a Amazônia na mão de departamentos privados. Então, gente, a verdade é que, assim, a gente está cirandando. E os processos de justiça e a própria injustiça se vale dessas brechas e de quem está fazendo política para ser aplaudido. Política não é para ser aplaudido. O que Pilatos estava tentando ali é ver, nossa, como esse cara é misericordioso, como esse cara é bondoso. Cara, quem é bondoso não açoita ninguém, não vai bater em ninguém. O cara deu uma coça em Jesus, entregou ele na mão das pessoas. Tá entendendo? Tudo, o texto nos leva para um caminho de pensar, pô, cara, Pilatos até é um cara legal, né? A gente imagina, pô, até um cara legal, né? A gente vê lá os nossos irmãos caminhoneiros falando sobre o presidente Bolsonaro. Não, mas o cara deu um auxílio pra gente, pô, R$ 1.000, não sei o quê. O cara é legal, né? Aí o cara deu o auxílio emergencial, né? Que é R$ 600. Ele estava lutando para ser 200, né? A Câmara aprovou 600 e ele nadou, ele surfou nisso. Entregou pra gente o consignado na boca do caixa. Dias antes da eleição, o cara podia pegar lá até R$ 3.000, R$ 2.500 na boca do caixa, se endividando Bolsa Família. Tá entendendo que os processos da justiça são todos eles terríveis? A gente falou de vários tipos de injustiça, a gente fez comparações aqui que fez a gente pensar, quem está aqui nesse momento, nessa reunião, que talvez ficar sem uma mão seja melhor do que 18 anos dentro de uma cadeia. Olha que loucura. São processos viciados e que acontecem o tempo todo. O texto de Paulo está falando sobre isso, de maneira não fatal ainda, porque Paulo está ali como a mulher do batom, né? Está numa prisão domiciliar. Já Jesus não teve a mesma chance, não teve a mesma sorte. Ele afrontou, né, de maneira muito aguda os religiosos durante 3 anos e meio de ministério, que deram cabo da existência dele e que não tem como fugir, que a gente está vendo agora o momento final, os momentos finais de Jesus. Mas tudo isso por processos de justiça viciados. Será que até hoje a gente tem isso? Será que até hoje a gente ainda está vivendo nesse tipo de estrutura? Será que até hoje a gente não consegue caminhar dentro de um ambiente em que a gente se sinta amparado pela justiça? Em que a gente não tenha que andar o tempo todo com todas as provas no bolso? Porque é injustiça, porque uma pessoa tem que andar com todos os documentos, porque se é parado entregando lanche em algum lugar, a polícia revista, rasga, faz o terror do indivíduo, sabe? A gente tem que andar, e existe uma população que tem que andar com ainda muito mais cuidado. A população LGBTQIAPN+, a população preta do Brasil, todos eles ainda têm que andar com um cuidado a mais. E aí você pode ser de classe média que está aqui, mas se seu filho não for uma criança branca, ele vai ter desafios a enfrentar. Tu pode estar aqui feliz pra caramba, sabe? Com uma conta razoável bancária, com estudo garantido para tua família, viajando 2 vezes ao ano, e você não tem absolutamente nada garantido, porque teu filho vai atravessar a rua para ir para a escola, pode ser abordado por um policial. Se ele não for branco, pode ser abordado por um policial, pode ter a sua vida ceifada se assustar e se movimentar muito rápido. Vocês estão entendendo? O tamanho da merda? Em que uma criança com um adolescente com autismo que de alguma forma for abordado pela polícia e de alguma forma se exaltar, vai acontecer algum problema. Porque a polícia atira primeiro, né? E vai depois tentar colocar algum auto de resistência. Vai trazer um excludente de ilicitude por reação a alguma coisa. Estão entendendo o tamanho do problema que a gente vive? Você está achando que você está livre do processo, mas você não está.
Você está achando que a tua família vai passar ao largo disso, mas não vai. Porque tem uns que não são brancos o suficiente, em que os marcadores sociais, os traços negroides e por aí vai, vão trazer complicação para a existência dele. E essa é a injustiça que a gente vê desde o período de Jesus, em que viu o apóstolo Paulo recorrendo a instâncias e instâncias superiores, de um povo que determinou e criou a nossa metodologia de lei, mas que trata com displicência o caso de Paulo, que não cometeu erro nenhum. O caso de Jesus, que no máximo poderia ser açoitado como um louco, como alguém louco, mas foi morto, crucificado. E você acha que acabou? Que hoje em dia a gente não tem isso? Que hoje em dia isso não acontece? Você como pai, você como mãe, só dorme tranquilo porque tua cria está do teu lado, dormindo aí do teu lado. Porque se tiver na rua e se for no Rio de Janeiro, eu te garanto que a tranquilidade vai diminuir um pouquinho. Se tiver em uma das nossas capitais mais violentas, tiver ou em Maceió, em lugares mais violentos, você vai tomar mais cuidado. Porque a fotografia que o indivíduo faz na Bahia, se fizer assim é uma coisa, se fizer assim é outra coisa, se fizer assim. Matam pela fotografia. Viu lá a foto do indivíduo, matam o indivíduo. Estão entendendo o nível de brutalidade e radicalismo que a gente está vivendo? É esse. Em que não se garante justiça para nada, absolutamente nada. Nada. Não se garante justiça para nada. A justiça, ela depende. Depende de quem está pagando, depende de quem pode pagar, depende de que nome carrega, depende de que cor e ancestralidade carrega em si. Aí a justiça se torna mais tranquila, mais de boa para alguns do que para outros. Então a gente precisa refletir. E o que esses textos trazem para a gente é exatamente isso. Dado o momento, os soldados falam: vamos matar esses caras aqui, porque ninguém vai dar falta dele mesmo, ninguém vai reclamar. E existe uma população descartável. Existe até hoje uma população descartável. Vocês estão achando que isso acontecia lá na época de Jesus, porque isso passa batido para vocês, e às vezes não conseguem correlacionar com aquilo que a gente vive aqui agora. Agora. Nesse momento. Nesse momento, na amarela, na vermelha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jovens sendo parados, assim, recorrentemente, passando por abuso da justiça, abuso policial, pagando para poder continuar lá com a pessoa na garupa, lá fazendo um mototáxi, sofrendo. É assim que funciona. Até hoje. Nesse momento, isso está acontecendo. Então, se você não tem dinheiro suficiente, se você não é branco o suficiente, se não é cristão o suficiente, se não é hétero o suficiente, a gente vai criando esses marcadores e a gente vai trazendo uma justiça mais curta. E até aquilo que deveria ser de justiça, que eu acabei de citar para vocês, que é o direito da deputada ter o seu gênero adequado no seu passaporte, até aquilo que é direito dela, uma vez que assim ela o é, né, esse direito é roubado. E aí o presidente da República, que deve pensar no direito da nação, porque o direito individual, o indivíduo vai lá e luta por ele no processo judicial, então o presidente da República que pensa nos direitos comuns, vai lá para poder brigar por aquilo que, de fato, o indivíduo tem que brigar. O indivíduo pode legislar. O indivíduo, como deputado, tem visibilidade suficiente. Deputado, deputada, vereador, vereadora, governador, governadora, todos eles têm poder suficiente da justiça e têm o acesso, porque eu vou te falar, a Érica, né, tem todos os marcadores de gente que, porra, é assassinado todo o tempo. Mas vou dizer para vocês que ela ainda está numa classe acima da travesti que está na esquina em São Paulo, sofrendo todo tipo de frio, fome, por aí vai. Entende? Então, a gente, dentro de classes que são, de alguma forma, deterioradas pela injustiça e pela maldade, a gente ainda tem outras subclasses que são completamente invisibilizadas. Então, a gente precisa, e ela tem acesso nas suas redes sociais, ela tem acesso a processos jurídicos. E a gente vê um presidente falando bobagem como fala bobagem, gosta às vezes, se esforça. O que eu acho que ela tem o direito.
e que não é e não deve lhe ser negado o direito, e que ela tem que pressionar mesmo, e que a embaixada do Brasil deve fazer isso, mas não o presidente do país, que é uma falta de respeito com a população terrível, uma população que não tem terra, a reforma agrária, que é o principal, que desde 60 e tanto é pensado no modelo de gestão do país e nunca consegue colocar em prática porque a gente está sempre obedecendo interesses e diretrizes de um grupo superior que vai, de alguma forma, a partir da injustiça, violar o direito daquele que é pobre. A gente precisa pensar. A gente precisa pensar porque Atos dos Apóstolos é hoje. Atos dos Apóstolos está acontecendo na linha amarela, Atos dos Apóstolos está acontecendo no bairro industrial em Curitiba, Atos dos Apóstolos está acontecendo o tempo todo, em todo lugar. Atos dos Apóstolos é em Recife, Atos dos Apóstolos acontece em Salvador o tempo todo. Isso está acontecendo o tempo todo no nosso país. E se a gente não consegue correlacionar e interpretar, primeiro que o texto fica vazio, a gente não entende nada. E em segundo, que a gente não consegue perceber como que, de alguma forma, o poder de Deus pode mudar dentro desses caminhos tortuosos que a injustiça provoca na humanidade, como que o poder de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus a partir da gente pode mudar a realidade de pessoas que sofrem as durezas da injustiça. Então isso precisa nos dar alguma força para lutar contra a injustiça. Isso precisa nos dar minimamente fé para saber que isso pode ser vencido, que esse sistema pode ser vencido. Amém, meus irmãos? Vou abrir o espaço para vocês falarem, a gente vai orar e vamos encerrar. Quem quiser falar, falem agora. John, eu tenho duas perguntas. Não sei se eu me perdi aqui nesse rolê. Na semana passada, eu entendi que o texto tinha terminado e que o apóstolo Paulo tinha ficado preso. E aí, nesse texto de hoje, ele já tá aí fazendo essa viagem mirabolante de muito tempo, porque vai passando num monte de lugar, vai acontecendo muita coisa. Só que ele fala que o objetivo era ele ir até Roma para ser julgado. É isso? Sim. Mas para ser julgado ainda porque ele estava pregando o evangelho nessa seita aí mal falada? É porque ele acreditava diferente do segmento religioso dos fariseus, né? Ele acreditava que havia a ressurreição de uma pessoa chamada Jesus. Os fariseus acreditavam que haveria a ressurreição da humanidade. Então, tinha uma divergência teológica e estava sendo julgado por uma divergência teológica. Aí ele tem que fazer essa viagem toda. Tem que ser levado até César, né? César não está em tudo quanto é lugar. César está em Roma, na capital. Então, ele precisou ser levado do interior, né? Da parte mais interiorana do circuito, né, para Roma, para a capital. Aí no final ele ganha essa, tipo assim, essa prisão domiciliar. Sendo que Prisão antes ele já domiciliar. tinha ficado anos preso, não é isso? Ficou algum tempo preso, né? O texto não vai dizer exatamente quantos anos, quanto tempo, mas estava preso, né? Já vinha de recorrentes prisões, sendo açoitado, apanhava um pouquinho, dava uns tapas nele, soltava. Então ele veio já de recorrentes ações judiciais, já não era réu primário. Nossa, sofreu muito, né? John, e outra pergunta, por que nada a ver, mas é o que você falou no início, por que Martinho Lutero era um playboyzinho de merda? Ele era playboy porque ele foi financiado pela burguesia, né? A gente lembra lá aquele triângulozinho lá que tem no topo, clero, nobreza, burguesia e proletariado. A burguesia é quem era sufocada de imposto que pagava, né, a pompa do clero e da nobreza, né? E eles eram os empresários, eram os banqueiros, eram os donos eram o pessoal do agronegócio, né? Então eles financiaram Lutero para que fizesse questionamentos acerca do texto, para que quebrasse o papado, para que fizesse com que o papado ruísse, né? E a única coisa que poderia fazer o papado rachar era se levantar questões acerca da forma com que o papado conduzia a sua hermenêutica, né? A forma de leitura do texto. Então se pagavam indulgências, se pagava dinheiro para as pessoas irem para o céu e por aí vai. Então eu precisava de alguém que soubesse sobre o texto para questionar aquilo que era óbvio, para qualquer indivíduo que pudesse ler, mas não podia porque o texto estava em latim. Aí vem Lutero com uma tradução do alemão, não para popularizar, né, mas para que o povo tivesse acesso ao quanto que ele era feito de idiota, né? A intenção nunca foi popularizar, mas era quebrar o papado.
Só que após ele quebrar o papado, enfim, pregar as teses na catedral, ele começou a sufocar a revolta camponesa, os camponeses que estavam na parte de baixo da tabela, ainda abaixo da burguesia, ainda abaixo, às vezes, de um proletariado, que eles não eram nem contados, era o que o nosso amigo sociólogo brasileiro chama de ralé, que estava lá embaixo lutando ainda por terra, foi suprimido porque os donos das terras eram os burgueses e os burgueses que financiavam Lutero. Então, Lutero construiu leis contra aquele proletariado que lutava com desejo de terra. Então ele era um burguesinho safado, vagabundo. Obrigado. Nada. Tem tesão nenhum por nenhum reformador, tá? Tem uns ali que me agradam por algum motivo ou outro, né? Mas tesão nenhum por reformador. Na verdade, o protestantismo é o que o pastor Caio Fábio fala de vez em quando, que é um catolicismo de dieta, né? E o que não quer dizer que o catolicismo seja algo ruim, ok? Mas é um catolicismo de dieta. É algo que excluiu, né? Retirou alguns livros da Bíblia, causou algumas rupturas dentro de um sistema, mas que em si não provoca mudança nenhuma, a não ser na implantação de um capitalismo já institucionalizado, junto com a burguesia da Europa do século XVI. Então, para mim, reforma protestante e nada é a mesma coisa a nível de mudança, metanoia de consciência. A gente só começou a escravizar, a gente só começou a subalternizar de um jeito mais soft, sabe? Mais alguém com alguma dúvida? Levante a mãozinha e fale. Viu, John? Ô, meu irmão. Então, você falou da reforma, e quando eu estava estudando um pouquinho sobre isso, uma coisa que me chamou a atenção, é uma coisa que eu também não entendi, porque parece que teve mortes, assim, né? Inclusive, Lutero, parece que teve mortes, inclusive Lutero consentiu na morte. Eu esqueci o nome das pessoas, mas teve gente boa que morreu por conta disso. Sim. E teve Um monte de gente, Lutero, então, Calvino, um monte de gente. Então, aí é uma coisa que eu não entendo, como é que Deus abre o coração, sei lá, ilumina a mente de Lutero, para que ele, né, veja que, nossa, é pela fé, beleza, bacana, né? Mas daqui a Cara, pouco tá porque esse consentindo tesouro na morte de gente que não merecia. É um negócio doido, cara. esse tesouro está em vaso de barro, José, sabe? Até essa iluminação que Lutero teve está em vaso de barro, tá? Alguém que pode ser corrompido. Corrompido pelo sistema, corrompido por dinheiro, corrompido por facilidade. Esse tesouro que habita em nós vai estar sempre em vaso de barro, sabe? Para que a glória não seja nossa, entende? Porque Sim. o mesmo indivíduo que está lá nos ajudando, né, nos trazendo a possibilidade de questionar o papado, é alguém que fica subserviente à burguesia daquele período. Olha que loucura. Eu não sabia disso aí, não. Isso daí Interessante isso aí. e assim, quando eu dou aula de história do protestantismo, sei lá, acho que é a terceira ou quarta aula, eu já começo a falar sobre Lutero, eu vejo os rostinhos, todos eles desanimarem, porque o herói deles é Lutero. Esse povo não gosta de Jesus, né, Joacir? Jesus, para eles, é uma figura meio contraditória, né? É uma figura meio estranha, meio anômala, né? Então, Jesus, eles não são muito chegados, não, mas adoram Lutero, adoram Calvino, e esse povo tudo consentindo com fogueira, com assassinato, com enforcamento. Eles adoravam isso, cara. E adoravam macetar o pobre, tá ligado? Era marretada do Thor e porradeiro de leve pro pobre. Entende? Carinho, né? No rico o tempo todo, né? E subserviência a uma burguesia institucionalizada da Europa. Então, cara, assim, grande parte, por exemplo, dos financiadores de Lutero eram os produtores de cerveja, que não podiam produzir cerveja, que só quem tinha o rótulo da Bavária eram os frades católicos, sabe, mano? Então, os produtores de cerveja sempre foram problemáticos. Hoje a gente tem um lema aqui no Brasil, que é dono da Ambev, que é dono dessa porcariada toda aí, mas naquela época já tinha os lemas daquela época que financiaram Lutero, cara. Os grandes financiadores eram os produtores de cerveja e de vinho. Esse é o problema. Me chamou a atenção também no texto aqui, que você leu, que Nicodemos, em algum momento, ele interviu aqui, né? Ele teve aparentemente, uma atitude bondosa para com Jesus, né?
Eu acho que Nicodemos, ele nunca foi um cara, na leitura do texto, um cara ruim. Ele só era um Então, cara que tinha interessante isso, né? muitas dúvidas, né? É interessante. Bem interessante Nicodemos, José de essa figura, né? Arimateia, né? É. Mas é isso aí, John. Obrigado, viu? Tamo junto, Joaci, meu irmão. A paz, meu Valeu. irmão. Obrigado. Tamo Paz, junto. paz a todos. Mais alguém que queira falar? Tinha um que era junto com, agora eu esqueci o nome, Martinho Lutero, e tinha um outro, que eles se separaram. Lutero, ele foi muito amigo de Melanchthon, por exemplo, né? Mas não era esse nome. Então, não sei qual que é. Se você não sabe, eu estou falando errado. O parceiro de Lutero era Melanchthon. Mas é que eles, no meio do caminho, divergiram, não foi? Teve uma... Eles nunca concordaram. Melanchthon era a mente brilhante por trás do processo. Lutero, ele era a cara do processo, né? Mas Melanchthon, ele era a mente brilhante por trás daquilo ali. Entendi. É porque... Mas existia a antítese entre Calvino e Serveto, que não se batiam muito bem. Não, mas eu tinha... Foi com Lutero mesmo que eu vi, porque não sei se eu li corretamente, você vai dizer, que um ficou a favor dos camponeses, não tinha essa... Dos amiguinhos de Lutero, ninguém. Dos amigos, ninguém. Tava todo mundo querendo passar o cerol. A briga que teve foi entre Calvino e Serveto. Serveto era um médico e acho que teólogo espanhol, que eles não concordavam com a doutrina trinitária, né? E aí ele foi mandado, vai acabar na execução de Serveto, né? Por heresia. Então ele pega um amigo, né? Entre aspas, e bota para ser morto por heresia lá em Genebra, né? Que era uma cidade que era governada por Calvino, né? Então tem as cartas dentre eles de Calvino com Serveto, e assim, eles discutindo, debatendo, e de repente Calvino bota o cara para ser executado em Genebra, né? Então eles não eram amigos de ninguém, é gente muito ruim, né? Então, essa questão toda, se a gente for, desculpa, olhar a história desde lá, né, do cristianismo para cá, gente, tudo foi muito ruim. Assim, vai azedando. Vai azedando, e sempre teve a questão, tanto a Igreja Católica, assim, com todo respeito, tanto quanto a questão do protestantismo, sempre houve a questão, teve uma questão, o dinheiro, a ganância dentro disso tudo, né? É a injustiça, são os motores da injustiça, sabe? O dinheiro ele financia mais injustiça, entende, Gi? O dinheiro faz com que a injustiça passe despercebida, entende? Mas é o dinheiro que faz isso. Hoje eu estava em frente ao meu trabalho, do lado do meu trabalho tem uma padaria, né? Aí todo dia de manhã eu passo e compro um café lá nessa padaria. Aí tem um senhorzinho que fica do outro lado da rua ali, perto do rio, sentado ali, acho que ele vigia carro, faz essas coisas ali. E aí ele pega uns pães velhos que dão para ele e quebra e divide com os pombos que ficam ali. Então ele come um pouco de pão, dá um pouco do pão pro pombo. Aí fica ele e um monte de pombo em volta ali, né? E aí o rapaz de uma barraca em frente, uma barraca que vende as coisas de produto de limpeza, estava tocando o coroa hoje de fora dali, porque ele atrai os pombos ficam entrando dentro da barraca do cara, e tava uma confusão danada, né? E aí, cara, um outro rapaz que faz a segurança do estacionamento, também um rapaz empobrecido, né? Falando, não, tem que botar esse senhor para fora mesmo, porque ele fica quebrando pão aqui, tem o pombo. Eu fiquei, cara, dois indivíduos completamente empobrecidos, completamente dependentes de todas as coisas possíveis, da bondade de outras pessoas, que não conseguem colaborar um com o outro. Tá um querendo a saída do outro, sabe? Tá um sendo predador do outro. O outro pobre não consegue nem se reconhecer como pobre igual. Tá entendendo? O pobre ele perde a consciência, a injustiça, o dinheiro, um pouquinho a mais que o cara do estacionamento tem, porque ele também vive de favor ali, mas ele tem um pouquinho a mais que ele ganha um dinheirinho todo dia ali no estacionamento.
contrário do outro que está no meio da rua ali, que está ganhando o diazinho dele ali, ganhando R$1, R$2, ou ganhando um pão velho para dividir com o pão. Só essa vírgula, só essa brechinha entre um pobre e o outro pobre faz com que esse pobre, que é menos pobre do que o pobre que está do lado de cá, se insurja contra a existência do outro pobre. Olha que loucura, eu fico imaginando Jesus diante dessa situação. Dois indivíduos igualmente pobres, mas um insurgindo contra a existência do outro naquele lugar, simplesmente porque ele é menos pobre um pouquinho. Aí entra a questão da consciência de classe, né? Consciência de classe, entendimento dos processos de injustiça, que existe ali uma força natural que quer expelir esses dois pobres da existência, que era melhor que esses dois pobres nem existissem. O indivíduo, quando não tem consciência disso, ele vai lutar contra a existência do outro pobre. É uma selva, é um contra o outro, e todo mundo querendo jogar o que não... A elite, por exemplo, aquilo que é desagradável, coloca, estirpa, joga para debaixo do tapete, mas eu não quero ver ninguém, eu quero ser incomodado. Entendeu? Sim, você esconde o pobre, né? Você coloca o pobre... não é bom que qualquer pessoa enxergue o pobre, porque tirar ele da condição da pobreza vai fazer com que ele não seja subserviente às injustiças. Então é menos alguém para você poder, de alguma forma, fazer com que seja subserviente à injustiça. Então não é bom que o pobre seja educado, que o pobre receba dignidade, porque se uma vez que ele recebe isso, ele não se sujeita mais. A reclamação que eu via dentro de um setor, há algum tempo atrás, do empresariado, é que não tinha ninguém que pudesse mais ser empregada doméstica, porque a empregada doméstica agora tem muito direito. Eu ouvi isso. Eu ouvi dentro de uma reunião de gente rica falando isso. Tem isso. Eu vi, inclusive, nas redes, vários vídeos de pessoas falando, inclusive pessoas que eu conheci, que eu fiquei horrorizada, entendeu? Porque, enfim, o que eu acho disso tudo, para não me estender, é que enquanto houver todas essas divisões, nunca o povo vai ter a força suficiente para lutar junto, entender onde cada um está dentro do contexto social para fazer uma reforma, ou tipo, lutar pelos seus direitos, que não é interessante a pessoa ficar na ignorância ou se achar... você vê, se achar melhor, como você disse, do que o outro que quer ter um pouco mais, mas está dentro do mesmo barco, né? Porque se você parar de trabalhar, você não tem dinheiro, você não vive de renda, você não é o herdeiro, entendeu? Então está todo mundo dentro do mesmo barco, até quem tem um diploma, quem é médico. Se você parar de trabalhar, você é pobre. Você não vai ter de onde tirar a sua renda. Entendeu? Você pode ter bens e tal, mas você não é. Então, eu não vejo, desde que quando você leu Atos hoje, eu falei, gente, desde que o mundo é mundo, Atos é hoje, vai continuar sendo, porque é o ser humano sendo ser humano, né? É a ganância, é a perversidade. Uma hora o cara é ladrão, daqui a pouco ele é Deus, de acordo com a interpretação, cognição da sociedade, e essa dicotomia aí, louca. E a gente tem que viver nisso, né, e ter uma misericórdia, porque a gente se perde na injustiça. Eu, por exemplo, eu adoeci muito nessa questão de as pessoas não têm... Eu vejo, cara, como é que as pessoas não conseguem se ver iguais? Mas é a questão cognitiva, a questão da educação, a falta da educação, a falta da consciência e o dinheiro. O dinheiro que é o mal. Sim. É o mal. Que a gente fique mais atento a essas questões e que a gente possa minimamente ter um senso de partilha. E que não tenha esse senso que eu assisti hoje de um pobre menos pobre esperando que o outro pobre fosse devorado, fosse... É uma coisa muito doida, meu povo, de verdade. Eu ainda quero parar para conversar com esse senhorzinho que fica sentado lá em frente, porque eu quero ajudar ele de alguma forma, mas eu não consigo parar para conversar com ele. Primeiro que ele não fala nada com muita coisa, sabe? É meio confuso, né? Me parece que ele dorme perto de um pé de jaca, ele tem uma barraca ali, que ele monta uma barraca de acampamento, ele dorme perto de um pé de jaca que tem ali, mas eu sempre saio de casa às 6h30 e eu já estou chegando meio que quase atrasado, eu moro, sei lá,
500 metros do meu trabalho. Mas eu saio em cima da hora. Eu já saio programado para chegar atrasado, mas eu preciso um dia chegar mais cedo para trocar uma ideia com ele, para ver se eu consigo conversar palavras que se possam compreender com ele, para ver como que posso ajudar, porque é um senhor, talvez quase 80 anos já, que mora na beirada de um rio, né, numa barraca, mas ele é extremamente organizado, ele tem os vasos de planta dele, é uma coisa muito legal, assim, ele é bem organizado, ele varre, assim, tem tipo um quintal, ele põe uma rede na árvore, no meio da cidade, ele tem um imóvel privilegiado, porque ele varre, ele organiza, tem vaso de planta, tem um sofá do lado de fora, assim. Então, assim, tem alguma organização naquele caos, né? Mas eu queria algum momento parar para conversar. Mas esses são os invisibilizados que a gente tem, são os injustiçados, são aqueles que não conseguem nem saber o direito que têm. Estão tão abaixo do processo, dessa cadeia louca, que eles não sabem nem o direito que têm. Então, a gente precisa entender que Atos dos Apóstolos é o tempo todo. Para que eu estou lendo Atos? É para isso. Você está vendo processo de justiça sendo corrompidos, vocês estão vendo tribunais sendo comprados, vocês estão vendo como que funciona isso desde sempre. Desde sempre. E a justiça foi sempre feita para os ricos, né? Desde sempre. Talvez vocês ouviram isso na igreja de vocês e nunca correlacionaram com os processos que a gente tem hoje. Aí por isso que a Bíblia fica um saco. A gente não consegue correlacionar nada. E ela está toda entremeada de coisas que aconteciam lá e acontecem até hoje aqui. Mais alguém, meu povo? Acho que é isso. Muita coisa para refletir, né? Muita coisa para pensar. De um lado, um julgamento pronto, que é o de Jesus, morto, perfurado, tiveram a certeza de que ainda tinha que morrer, então perfurá-lo o lado, mesmo que não quebrasse os ossos. De um outro lado, um julgamento para existir. O Paulo vai morrer, tá, meu povo? Deixa eu contar para vocês, um spoiler. Paulo morre, tá? Ele morre no final, é morto. Então, processos de justiça e injustiça que a gente está o tempo todo contemplando, a gente precisa, de alguma forma, refletir sobre isso. O quanto que a gente tem sido justiça de Deus no meio das pessoas, sabe? Porque não tem... Gente, não vai vir a mão do céu para fazer justiça. Somos nós, uma voz amiga, um cuidado, um afeto, a gente vai de alguma forma. E não imagine que é a massa da igreja, mas a igreja tem que ouvir. A igreja do Brasil não vai ouvir, meu irmão. Tá? É pouquinha gente mesmo que com um pouquinho que tem, com um pouquinho de consciência, vai ajudando os pouquinhos no meio do caminho. Não imagino que isso vai ser uma consciência universal, porque não vai ser. Tá? Não vai ser e ponto. E se contente com isso. Se contente com a gente aqui, 10, 12, 15 pessoas falando sobre isso e comprometidos com o Evangelho. Com tudo que você puder, do jeito que você puder, sem que isso seja um peso no seu coração e na sua vida, mas se comprometa com as pequenas causas do Evangelho, porque isso faz com que você seja alguém de consciência, ainda que não virou um pedaço de pedra. Mas não fique ansioso pela igreja se converter, porque se nem com Jesus Cristo de Nazaré, caminhando com eles, ainda tem um desgraça que trai o cara, não imagina que vai ser a maioria, o povo, que vai de alguma forma optar por, de alguma forma, servir ao Cristo vivo, ao Deus de todos os povos, aquele a quem o nosso coração anela. Não esquece isso. Ok? Esquece. Então, sabe o que me parece isso aqui que a gente tem? Na igreja primitiva, que tem aqueles grupinhos que se encontram escondidos para falar a palavra, para ouvir de Jesus, né? Para não serem perseguidos. Como você falou, não vai ser universal. Vão ser pequenos grupos e pequenas pessoas. Eu sinto que a gente tem isso aqui, sabe? Sim. Essa diferença, esse grupinho dentro de uma caverna, conversando sobre, assim, na simplicidade da fé, né, do amor, claro, a gente entendendo todo o contexto histórico que você tem explicado para a gente, que é muito importante, mas, como você falou muito bem semana passada, são os contraditórios, aqueles que estão explicando de uma forma lúcida as coisas que estão acontecendo. Né? É isso. É isso, então. Então vamos guardar o nosso coração. Oremos, meus irmãos. Vamos orar.
para que a gente possa ter uma semana em paz com estes questionamentos, com estes pensamentos. Não abandonem a transcendência, não caiam nesse papinho de se ressuscitou, se não ressuscitou. Fujam dessas idiotices em nome de Jesus. Vão ver, vão assistir um documentário, vão ver alguma coisa boa, vão ler um livro. Pega um livro bacana. Ah, John, eu não consigo ler. Você já está lendo Atos dos Apóstolos, já 27 capítulos comigo. Como é que você não consegue ler? Então pega um audiolivro, tem aí um monte, vão ler alguma coisa, meu povo, coisas que de alguma forma tragam alegria para você. Não precisa ser coisa de crente, não. Vai no livro normal, sabe? Ah, quer ler 50 tons de cinza? Lê. Não tem problema, vai amarrar o namorado no pé da cama, tá tudo certo. Vai dar uma chibatada no noivo, na namorada, tá tudo bem, meus irmãos. Sempre chega nessa Mas hora. leiam aquilo que apetece, leiam aquilo que vocês gostam, saem dessas brincadeiras teológicas, essas bobagens, essas logorreias idiotadas, as coisas burras demais. Fujam dos ídolos, filhinhos. É o que João dizia e eu repito: fujam dos ídolos. Fujam de outsider, não tem ninguém que é fora de qualquer coisa. Está todo mundo dentro de alguma coisa. O que tem são sistemas mais pesados, sistemas mais leves, gente boa de Deus e gente chata do inferno. É isso que tem. Então fujam. Cada vez que eu olho como é que está o mundo progressista, eu me entristeço mais, porque a gente devia estar muito melhor, a gente devia estar como ser humano muito melhor. Então vamos orar para que Jesus Cristo nos ajude e que a gente tenha paciência na vida para cuidar daqueles que Papai do Céu tem colocado na nossa existência. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado a fazer, como aqueles que participam de uma mesa de graça, repartindo, amando, cuidando e tendo como responsabilidade proclamar que é chegado o reino de Deus. É a nossa única responsabilidade diante desse mundo. É com graça receber aqueles pequeninos perdidos, aqueles que são aflitos, aqueles que são de alguma forma injustiçados. Nos ajude a cada dia mais ter fome e sede de justiça. Senhor, eu oro para que cada um que está aqui possa de alguma forma trazer para o ambiente onde está inserido, para sua família, ternura, amor, paz, cuidado, afeto, que as divisões daquilo que nos separaram esse tempo todo, de alguma forma possam ser quebrados e todos os laços do inimigo da nossa alma, daquele que nos destrói por vezes nós mesmos, seja quebrado nesse momento, que a gente possa permanecer com fé, com cuidado, com amor, confiando na humanidade, tendo carinho por ela, porque sabemos que dos pequeninos de Jesus, que é o reino de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade da gente poder estar falando sobre o Evangelho. Obrigado pela consciência que o Senhor nos dá de classe e que o Senhor se fez homem, se fez pobre e habitou no meio de nós, na nossa pobreza, na insalubridade da existência, sabendo que tudo isso aqui passa, mas que a gente deve, de alguma forma, mover com justiça esse mundo e com graça e amor a gente possa contribuir para a melhoria de todos os quadros existenciais que nós temos e aqueles que estão ao nosso redor mais ainda. Que o Senhor nos dê esse ímpeto de cuidado e de afeto. Obrigado, Deus. Obrigado por essa reunião, obrigado por cada pessoa, que eles possam ter uma semana brilhante, que eles possam conquistar os objetivos deles. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o unigênito de Deus, e as consolações doces, amáveis, perenes do Espírito Santo possam estar sobre nós hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Amém. Boa noite. Amém. Beijos lindos.